Olá, amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar, grande abraço a todos. Vamos falar nesta terça-feira, 24 de janeiro, sobre os 20 clubes que disputarão a Série C do Campeonato Brasileiro a partir de abril. Eles estão disputando os estaduais, alguns a Copa do Nordeste, enfim, já teve demissão. O Botafogo da Paraíba, o nosso querido Belo, já demitiu o treinador. Não é mais o Moisés Egert, caiu, já foi contratado o Francisco Diá. Tem time 100% de aproveitamento no seu estadual, como o Operário. O Operário está muito bem. Tem times contratando ainda. Enfim, tem situações interessantes, muitos líderes dos seus campeonatos. Vou passar pelos 20 clubes e dividir com vocês todas as informações que eu apurei nos últimos dias. Antes de mais nada, vou convidá-los a fazer inscrição aqui no canal do Luiz Ademar, ativar o sininho para cada novo vídeo você ser avisado e principalmente pedir o seu like, pedir sua pergunta, sua opinião, enfim. Vamos trocar aquela ideia que a gente faz lá no meu Twitter e no meu Instagram, Luiz Ademar JR, certo? Bom, para ficar mais fácil as informações, vamos fazer por ordem alfabética. Fica até mais fácil para a gente não esquecer nenhum dos 20 clubes. Vamos começar então com o Altos, lá no campeonato piauiense. O Altos que anunciou ontem a contratação do lateral esquerdo Arthur Vignoli, aqui do SCA Brasil. O SCA Brasil é um time da Grande São Paulo, é um time de Santana do Parnaíba, muito bom time, fez boa campanha na Copinha, o seu Sub-17 foi vice-campeão paulista, enfim. É o Edmilson, ex-zagueiro de São Paulo, Palmeiras, Barcelona, pentacampeão com a seleção brasileira, o Edmilson que é o dono. Então, esse lateral esquerdo, o Arthur Vignoli, foi contratado do SCA Brasil aqui de São Paulo, foi para o Altos. O Altos, que vem liderando o campeonato piauiense, né? A última partida ganhou do Comercial por 2-0. Aliás, o treinador do Comercial até caiu. Os gols foram do Fazendinho e do Ian. O Altos é comandado pelo técnico Fernando Tonê, que acredita que o time está num caminho certo para se classificar para a próxima fase. Venceu o Coriçaba fora de casa 3-0 na estreia, empatou com o Parnaíba em casa 0-0, depois perdeu para o River 3-1 e agora ganhou do Comercial e assumiu a liderança do campeonato piauiense. Este é o River que vai disputar o Altos, né? O rival do River, só perdeu para o River. O Altos do Fernando Tonê, que vai disputar a Série C do Campeonato Brasileiro. Do Altos, vamos para o Aparecidense. O Aparecidense que vem contratando, hein? Contratou o zagueiro Vinícius Garapuava do Portimonense, estava em Portugal. Renovou o contrato do atacante Israel. Contratou o atacante Ferreirinha, que é do Capivariano, que disputa a Série A3 aqui em São Paulo. Contratou o lateral direito Vitor Ricardo, do Fortaleza. E o atacante Luiz Araújo, do Bangu. Então veja que o time que continua sendo comandado pelo Moacir Júnior está ainda trazendo reforços. No Campeonato Goiano, os 8 primeiros colocados se classificam depois da primeira fase. É o quinto colocado, está na zona de classificação, mas uma campanha irregular. Começou perdendo para o Goiás, depois ganhou do Goianésia, aí foi e ganhou fora de casa do Grêmio Anápolis por 2-1. Na última rodada perdeu do Goiânia fora de casa por 2-1 também. Então é o quinto colocado, está dentro da zona de classificação e ganhando reforços a Aparecidense do Moacir Júnior. Vamos para o Amazonas, o campeonato lá no Amazonas vai começar só agora no próximo final de semana, dia 28, né? Então até por isso os times ainda estão se preparando. Por exemplo, o Amazonas vai enfrentar o Manauara agora no domingo, 29, às 16 horas. Então o que que acontece? O jogo vai ser lá, não, vai ser lá no Carlos Zamit, 15h30. O time recebeu reforços, está se preparando. O Amazonas vai ser comandado pelo Rafael Lacerda mais uma vez. A equipe pegou uma onça, fez um novo mascote e está acertando com o seu torcedor o nome do mascote. Enfim, está incentivando o torcedor a estrear, apoiando com o Manauara em casa neste domingo. Então essa é a situação do Amazonas, do técnico Rafael Lacerda. Do Amazonas vamos para o América de Natal. O América de Natal do Leandro Senna não conseguiu passar da fase eliminatória da Copa do Nordeste e não se classificou para a fase de grupos. Ganhou na primeira, do ABC, né? Minto. Ganhou a primeira rodada do Motoclube, depois parou nos pênaltis e acabou nos classificando para a fase de grupos da Copa do Nordeste. Está fora, mas largou bem no campeonato do Rio Grande do Norte, né? E o que que acontece? O Potiguar, Campeonato Potiguar. Ele é líder do grupo B com 7 pontos, empatou no final de semana passado com o ABC, o seu grande rival 0-0, e agora na terceira rodada fez 5-1 no Santa Cruz de Natal.
Então veja que o América também, no seu estadual, vai muito bem e acabou de anunciar a contratação do zagueiro Alain, que é do Oeste, aqui de Barueri, do interior de São Paulo. Então, o treinador do América, o Leandro Senna, mantido, ainda está ganhando reforço e mesmo assim está muito bem no Campeonato Potiguar. Vamos para o Botafogo da Paraíba, esse sim em crise, o primeiro time da Série B, da Série C, né, visando a Série B, que perdeu o treinador. O treinador Moisés Egert não conseguiu vitórias, o time já estava completando um tempão sem vencer, daí entrou este ano e aí chegou a marca de 6 meses sem vitória, aí não tem culpa, né? O Moisés Egert, mas com ele, time começou empatando com o Souza no Campeonato Paraibano por 1-1, o time empatou depois o último jogo com o Campinense 2-2, e aí que acontece? Quando ele fica só empatando e foi eliminado também, assim como o América de Natal, ele não passou da fase eliminatória da Copa do Nordeste e não conseguiu classificação para a fase de grupos. Aí você começa o estadual ruim também, fora da Copa do Nordeste, claro, a torcida pegou no pé, pegou no pé, pegou no pé, e aí, depois dos sucessivos empates, acabou caindo o técnico Moisés Egert e o novo treinador já foi contratado, que é o Francisco Diá. Vai chegar, vai analisar o elenco, vai ver o que vai fazer, enfim, a situação muito confusa. O Moisés Egert, 4 jogos ficou no comando este ano, 4 jogos sem vitória, fora da Copa do Nordeste, a primeira demissão aconteceu. Do Botafogo em crise, o Belo em crise, o Brusque festejando. Primeiro, foi campeão da Recopa Catarinense. Ele venceu o Marcílio Dias por 1-0, gol do Alex Juan, e festejou já um título nessa temporada. O Brusque que caiu da Série B para a Série C o ano passado. Pois bem, estreou no Campeonato Catarinense vencendo o Barra por 2-0, empatou com o Caçadorense 0-0 e venceu o Hercílio Luz por 2-1. Então o time está ali, festejando a liderança do Catarinense, bem, e já vem com um título na bagagem. O Brusque que mudou tudo, né? O Luizinho Lopes chegou, o treinador, mudou o elenco em relação ao time que caiu o ano passado, e parece que está tudo certinho. O Guilherme Queiroz, que foi contratado essa temporada, na segunda rodada do campeonato, ele acabou jogando, e depois na terceira ele teve uma convulsão. Foi para o hospital, hospitalizado e tal, já está bem. E agora os exames vão apontar o que aconteceu, se for um estresse só, se foi algum problema, enfim. Mas o importante é que ele já saiu do hospital e já está bem. Isso principalmente é o mais importante, a saúde do Guilherme Queiroz, jogador muito conhecido, né? Passou pela Portuguesa, Novo Horizontino, aqui em São Paulo ele tem vários boas participações em clubes. Do Brusque, vamos para o Confiança. O Confiança que está sendo com o Vinícius Eutrópio. O Vinícius Eutrópio, o Ítalo saiu, foi para o Criciúma, o meia Ítalo. O zagueiro Ellerson saiu também, mas já chegou o zagueiro Roque Júnior, hein? Nome de craque, hein? Roque Júnior chegou para substituir o Ellerson. Vem passando por uma transformação no elenco também. Mas o Vinícius Eutrópio, é líder 100%, 2 rodadas só do campeonato, né? Sergipano. Ele tem 2 rodadas, mais 2 jogos, 2 vitórias. A última dela de virada, 2-1 no Atlético Gloriense. E isso é importante. Você vai ganhando moral. O Confiança também, assim como o Botafogo da Paraíba e o América, não conseguiu classificação para a fase de grupos da Copa do Nordeste. Foi eliminado ali nas preliminares e aí ficou fora. Do Confiança, vamos falar para o CSA. Esse sim classificado para a fase de grupos da Copa do Nordeste. E estreou no estadual com o Fluminense 0-0 fora de casa, né? Minto, gente, me estreou na Copa do Nordeste, cara. Eu tô falando da Copa do Nordeste. Estreou na Copa do Nordeste jogando com o Fluminense no Piauí 0-0. Já este final de semana que passou. Foi a primeira rodada, fiz um vídeo. Convido vocês a assistirem, tem todos os resultados, quem fez os gols e todas as fichas técnicas. Então a estreia foi fora de casa com o Fluminense do Piauí 0-0 na primeira rodada. É grupo A contra grupo B, 8 contra 8, né? Os do A enfrentam os 8 do grupo B, torneio único, os 4 primeiros colocados garante classificação para a segunda fase da Copa do Nordeste. É simples o campeonato, o CSA estreou empatando fora de casa. Pois bem,
O CSA contratou o atacante Jonathan da Chapecoense. O atacante Rodriguinho, ex-Chapecoense Avaí, também chegou. O Rodrigo Rodrigues, o atacante, saiu, foi para o Juventude. O atacante Elton saiu também, rescindiu, está acertando com a Ponte Preta aqui em São Paulo. E o zagueiro Lucas Rianda, do Internacional, está chegando. Então perceba que o CSA, o Roberto Fonseca, também passa por uma reformulação. Ainda estão chegando jogadores, mas estreou fora de casa empatando. Na primeira rodada do campeonato alagoano, perdeu do CSE por 1-0. Na segunda rodada, empatou com o Asa. Começou mal no campeonato alagoano e somou um pontinho no campeonato da Copa do Nordeste. Vai tentando se acertar o CSA. Do CSA vamos para o Floresta. O Floresta que vai disputar a segunda divisão. Ele caiu na primeira divisão do Cearense e ele vai disputar a segunda divisão. O Raimundo Wagner, o treinador do profissional, veio aqui para São Paulo para comandar o time na Copinha. E olha, o time foi até as quartas de final, sendo eliminado só pelo Palmeiras, o atual campeão e que está na final contra o América. Olha que campanha sensacional do Floresta na Copinha, hein? Até por isso o Raimundo Wagner, que foi o treinador, assumiu já o time de cima e vai trazer muitos moleques. O campeonato ainda não começou, a segunda divisão vai começar em fevereiro, tem 4 semanas de treino e ele está animado principalmente depois dessa campanha maravilhosa na Copinha, hein? Então, olha lá, o Floresta prometendo chegar forte lá na Série C em abril, hein? Do Floresta vamos para Figueirense. Figueirense, o Cristóvão, o treinador, né, o Cristóvão, que chegou para essa temporada, está acreditando que o time ainda está em evolução, mas está gostando do que ele tem visto. Ele não conseguiu as mesmas escalações nas partidas do Campeonato Catarinense, venceu o Atlético Catarinense por 1-0 na primeira rodada, a segunda rodada empatou com o Concórdia 0-0, a terceira rodada empatou com o Joinville 1-1. Mesmo assim, o time está invicto, e ele que não conseguiu repetir a escalação, está falando que o time também passa por reformulação. Por exemplo, o atacante Gustavo Henrique está saindo. Então, saem jogadores, chegam jogadores e o Figueirense vai tentar se acertar. De Figueirense vamos para o Ipiranga. O Ipiranga do técnico Luizinho Vieira estreou este final de semana no Campeonato Gaúcho, empatando com o São Luís fora de casa por 1-1. O gol foi do João Pedro. O time já vai jogar na segunda rodada agora nesta quinta-feira. Estou gravando o vídeo dia 24, dia 26, quinta-feira. Primeiro em casa contra o Novo Hamburgo. O Luizinho falou que tá tudo beleza, o time começou bem e tal. E o Canarinho lá do Rio Grande do Sul vai fazer de acordo com o Luizinho, grande campanha nesse Campeonato Gaúcho. Veremos como chegará para a Série C. Do Ipiranga para o Manaus, assim como o Amazonas, claro, não estreou, o campeonato vai começar esse final de semana. Na Arena da Amazônia, o jogo está marcado com o Parintins, 10 horas da manhã. 10 horas da manhã, era 15h30, veio para as 10 horas da manhã. Então, o técnico do Manaus, o Paulo Henrique, também está animado, teve muitos reforços, reformulou o elenco em relação ao time que não fez boa campanha na Série C o ano passado. E aí ele acredita que agora, no campeonato lá do Amazonas, ele possa fazer no estadual um time que ele acredite que vai chegar na Série C com o pé direito. Vamos para o Náutico também classificado para a fase de grupos da Copa do Nordeste, e já estreou jogando com o Atlético na Bahia, o Atlético Alagoinhas, lá na cidade de Alagoinhas, na Bahia, ganhando por 1-0, gol do Júlio. Ou seja, uma rodada, uma vitória já lidera o seu grupo. O Náutico está bem, começou bem na Copa do Nordeste. Contratou o zagueiro Paulo Miranda, aquele mesmo, passou por vários clubes aí, Grêmio, São Paulo, estava no Juventude, 34 anos, foi contratado. No campeonato estadual, ele estreou perdendo, depois ele ganhou do Caruaru City por 2-0, e aí empatou com o Santa Cruz 3-3. Então, está relativamente bem no estadual, começou vencendo a Copa do Nordeste, o Náutico caiu da B para C, e aí está querendo voltar para B, vem fazendo um trabalho legalzinho com o Dado Cavalcante, que foi mantido. Ele chegou na reta final, caiu com o time, mas foi mantido e já vem fazendo um bom trabalho de recuperação. Ótimo trabalho está fazendo o Operário, que agora é comandado pelo Rafael Guanais. Ele chegou e reformulou o elenco por completo. Caiu da Série B para a Série C, 95% do elenco foi embora, contratado outros 95%, e olha, 3 jogos, 3 vitórias no Paranaense. Né? Começou vencendo o Cianorte 2-0, depois venceu o Azures por 1-0, e agora nesse último final de semana ganhou do São Joséense por 2-1. 3 jogos, 3 vitórias, contratou seu 27º reforço nessa temporada, nessa semana.
o zagueiro Jonathan Costa veio lá do Botafogo da Paraíba. Então vejam que o Operário reformulou o elenco, 100% no Paranaense, junto com o Coritiba e com o Atlético Paranaense, lidera a competição, e agora está pronto, principalmente para brilhar no estadual e depois chegar forte na Série C. O Paysandu, assim como o Remo, não estão disputando estadual. Foi suspenso pelo STJD. O Paragominas entrou com uma liminar o ano passado. Aí não foi julgado e tal. O campeonato ia começar esse final de semana que passou, não começou. E aí tá dando um transtorno, né? Vamos falar primeiro do Paysandu. O retorno do meia Fernando Gabriel. O lateral esquerdo Juan Tavares chegou do Goiás, né? Fez um amistoso aí com o São Francisco, ganhou de 1-0 o gol do Mário Sérgio. E o time vai se preparando assim, né? Sabe que vai estrear contra o Bragantino em casa no Parazão, mas quando? Ninguém sabe. Serve para o Paysandu, serve para o Remo. O Remo também vem fazendo jogos amistosos. Empatou com o Caeté, depois com o Bragantino. Aí faz um amistoso aqui, um jogo treino ali. Como suspendeu o Parazão, tá esperando, vai estrear em casa também, né? Tá esperando esse recurso para poder saber o que ele vai fazer. Infelizmente, a gente não sabe quando vai começar o Parazão. Dizem que pode até demorar muito. Mas a estreia será em casa também contra o Independente. Vamos ver quando que vai ser. Do Paysandu e o Remo, vamos para o Pouso Alegre, que começou esse final de semana. Tomando uma traulitada no Campeonato Mineiro, hein? Primeira rodada, jogou em casa com o apoio da torcida e o América meteu 4-0 no Pouso Alegre. Pouso Alegre do técnico Eugênio Souza, claro, jogou com um time forte, com favorito e tal. Aparentemente ele ficou assustado, ele falou, mas vamos ver como a campanha do Dragão comandado pelo Eugênio Souza. Não falei do Paysandu, o técnico continua o mesmo, tá? O Márcio Fernandes. E no Remo, quem foi contratado foi o Marcelo Cabo, que eu tô falando treinador de todos os times e passei pelo Paysandu e pelo Remo sem falar. Então já falei deles, falei do Pouso Alegre. Vamos para o São Bernardo, aqui em São Paulo. São Bernardo, com o Márcio Zanardi continua lá, vem nos últimos 2 anos fazendo campanhas brilhantes. 2021, campeão da Copa Paulista e da segunda divisão do Paulista. O ano passado classificou para as quartas de final do Paulista, sendo eliminado só pelo São Paulo, depois no mata. E aí, subiu da Série D para a Série C. Agora começou bem o Paulistão, começou ganhando da Inter de Limeira por 3-0, empatou com o Bragantino 1-1, empatou com o Santos 1-1, está na vice-liderança do seu grupo à frente do Palmeiras. Então essa é a campanha do São Bernardo, que vai muito bem, querendo brigar mais uma vez por vaga nas quartas de final. Do São Bernardo para o São José que hoje, nesta terça-feira, 24 de janeiro, anunciou a contratação do zagueiro Pablo Rian, que estava no Atlético Cearense, mas é do Sport. Então veja que o São José do Thiago Gomes continua atrás de reforços. Estreou no Campeonato Gaúcho, neste final de semana, ganhando do Esportivo lá em Bento Gonçalves por 2-1, 2 gols do artilheiro Thiago Santos. Olha que já começou bem o São José. São José, que agora na segunda rodada, dia 26 agora, quinta-feira, joga a primeira em casa, lá em Porto Alegre, o Zequinha enfrenta o Caxias. Então São José que se preparou bem. E vamos finalizar com Volta Redonda, do técnico Rogério Correia, que vem fazendo uma campanha de quarto colocado no Carioca, não dá para reclamar, né? Não dá para reclamar, quarto colocado. O atacante Lelê renovou até 23, vai continuar no clube. Neste final de semana, na terceira rodada, ganhou do Audax por 3-2. Tinha perdido do Botafogo por 2-1, empatado com o Nova Iguaçu por 0-0. Então vejam que o Flamengo é líder com 10, Fluminense tem 9, o Bangu 7 e o Volta Redonda com 4. Está ali tentando ficar entre os primeiros colocados. Amanhã, quarta-feira, ele recebe o Resende, vai enfrentar o Resende, mas enfim, o Rogério Correia vai ganhando reforços, vai trabalhando no time para fazer um bom carioca, o que está acontecendo. E claro, eu vou acompanhando esses 20 clubes por mais uma semana, 10 dias, e aí eu volto falando da posição deles nos estaduais, contratou, chegou alguém, se saiu algum treinador, tudo para informar para vocês as notícias dos 20 clubes participantes da Série C do Campeonato Brasileiro em 2023. É isso aí, forte abraço a todos, até a próxima!